esse dia para a leitura, maravilhosa. Abençoe os irmãos que estão aqui, abençoe a nossa igreja, abençoe a família Madeira. Em nome de Jesus, amém! Amém. Vamos iniciar. Esdras, capítulo 2. Esdras, capítulo 2. Amém? A lista dos que voltaram da Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Estes são os filhos das províncias que subiram do cativeiro dos transportados de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Tinha levado para a Babilônia e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para sua casa. Os que vieram de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Realias, Moradoqueu, Bilzar, Mispar, Bivag, Reum e Banã. O número dos homens do povo de Israel. 3. Os filhos de Paró, 2.172. 4. Os filhos de Cefatias, 372. 5. Os filhos de Zará, 775. 6. Os filhos de Paramoabe. Os filhos de Jesuá, Obed, 2.812. 7. Os filhos de Elã, 1.254. 8. Os filhos de Zatu, 945. 9. Os filhos de Zacai, 760. 10. Os filhos de Bani, 642. 11. Os filhos de Bebai, 623. 12. Os filhos de Azaged, 1.222. 13. Os filhos de Adom são 666. 14. Os filhos de Biagivai, 2.606. 15. Os filhos de Adim, 454. 16. Os filhos de Até, Ezequias, 908. 17. Os filhos de Beelzai, 323. 18. Os filhos de Jorá, 112. 19. Os filhos de Ranzu, 203. 20. Os filhos de Gibá, 95. 21. Os filhos de Belém, 123. 22. Os homens de Netofa, 56. 23. Os homens de Anatote, 128. 24. Os filhos de Azamavete, 402. 25. Os filhos de Kiratirim, Serafim e Beerote, 643. 26. Os filhos de Ramais de Beá, 621. 27. Os homens de Micamas, 122. 28. Os homens de Betel Aí, 223. 29. Os filhos de Nebo, 52. 30. Os filhos de Magabes, 156. 31. Os filhos dos outros, Elan, 1.254. 32. Os filhos de Arim, 320. 33. Os filhos de Lode, Adid, Yon, 625. 34. Os filhos de Jericó, 345. 35. Os filhos de Saná, 3.630. 36. Sacerdote. Os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 963. 37. Os filhos de Imer, e 1.502. 38. Os filhos de
Pazu, 1247. 39, os filhos de Arim, 1016. 40, os levitas e os filhos de Jesuá, Cadmel e os filhos de Odavias, 604. 41, os cantores, filhos de Asaf, 128. 42, os filhos de Portete, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmão, os filhos de Acube, os filhos de Atatia, os filhos de Sobai, todos 139. 43, os Atineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Talbote. 44, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Patom. 45, os filhos de Lebana, os filhos de Agarba, os filhos de Acube. 46, os filhos de Agabe, os filhos de Sania, os filhos de An. 47, os filhos de Gibeel, os filhos de Gar, os filhos de Reais. 48, os filhos de Reazim, os filhos de Necoba, os filhos de Gazão. 49, os filhos de Uza, os filhos de Passeia e os filhos de Bezai. 50, os filhos de Asnã, os filhos dos Neutitas, os filhos de Neufuses. 51, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Aru. 52, os filhos de Baslute, os filhos de Medida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos e os filhos de Cícera, os filhos de Temar. 54, os filhos de Nesias, os filhos de Azatifa. 55, os servos de Salomão, os filhos de Soate, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda. 56, os filhos de Jaia, os filhos de Darcon, os filhos de Gibel. 57, os filhos de Safatias, os filhos de Atio, os filhos de Poquerete e os filhos de Amim. 58, todos os Neutineus e os filhos de servos de Salomão, 392. 59, também estes subiram de Tel-Mela e Tel-Hazar, Querube, Adã e Mer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, e de Israel eram. 60, os filhos de Delai, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda. 652. 61, os filhos de sacerdote, os filhos de Abias e o filho de Cotes, e os filhos de Abisilia, que tomou mulher das filhas de Abisilia, ou Gileadita, que foi chamado com seu nome. 62, estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados na genealogia, mas não se acharam nelas, porque por imundos foram rejeitados o sacerdócio. 63, e o Tisalia disse que não conversasse coisas sagradas, até que houvesse sacerdotes de Urim e Turim. 64, toda essa congregação junta foi 42.360. 65, foram seus servos e suas servas foram 7.336. Também tinha 200 cantores e cantoras. 66, os seus cavalos 736.000 e os seus mulos 245. 67, os seus camelos 435
5. O jumento 600.720. 68. Algum desses chefes dos pais vindo à casa do Senhor, que habitava em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para, para fundarem o seu lugar. 69. Conforme o seu poder deram para o tesouro da obra, em outro 601.000 dários, em prata 5.000 arratéis e 600 vestes sacerdotais. 70. E habitaram os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto cantores como os porteiros e os neutineus na sua cidade, como também todo o Israel na sua cidade. Amém? Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Darei continuidade em Esdras, capítulo 3. E levantado o altar. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já na cidade, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. 2. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. 3. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. E ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. 4. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem conforme o rito, cada coisa no seu dia. 5. E depois disso, o holocausto continua, e os das luas novas e de todas as solenidades sagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. 6. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. 7. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. 8. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Satiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. 9. Então se levantou Jesua, seus filhos e suas irmãs, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus. Os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces no templo do Senhor, então apresentaram-se aos sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. 11. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubileu
jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o fundamento, vendo perante os seus olhos estas casas, chorando em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. 13 e último. De maneira que não discernia o povo as vozes das alegrias, das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tanto júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos, boa tarde. Continuando, Esdras capítulo 4. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida. Versículo 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os tornaram do cativeiro, edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel. 2. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar conosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. 3. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa? Ai, perdão, irmãos, eu não sabia que era Débora, me perdoe. Eu vou dar continuidade, Débora, eu que não vi, eu li errado, querida. Perdão, vou continuar. Versículo 3. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. 4. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. 5. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. 6. E sob o reino de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. 7. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e outros da sua companhia, e Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres siríacos e na língua siríaca. 8. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes nesta maneira. 9. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônicos, Susanquitas, Deavitas e Elamitas. 10. E outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio, e em tal tempo. 11. Este, pois, é o teor da carta ao rei Artaxerxes, que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. 12. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando os seus fundamentos. 13. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, assim se danificará a fazenda dos reis.
14. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei. 15. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então achará no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. 16. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem desta maneira, não terás porção alguma desta banda do rio. 17. E o rei enviou uma resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos mais da sua companhia, que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio. Paz, e em tal tempo. 18. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim. 19. E ordenou eu. Buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. 20. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. 21. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. 22. E aguardai-vos de cometerdes erro nisto, porque cresceria o dono para prejuízo dos reis. 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, seus companheiros apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e impediram a força de braço e com violência. 24 e último. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até no ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus e peço perdão, Débora. Irmão, sem problema. Vou seguir aqui Esdras, capítulo 5. A reconstrução é reiniciada. Versículo 1. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, eles profetizaram. 2. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. 3. Naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: Quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurares este muro? 4. Então assim lhe dissemos: E quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? 5. Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, até que o negócio chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. 6. Cópia da carta de Tatenai, o governador da além do rio, com o Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estavam da além do rio, enviaram ao rei Dário. 7. Enviaram-lhe uma carta na qual estava escrito: Toda a paz ao rei Dário. 8. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras e madeira já está sendo posta nas paredes. Esta obra vai sendo feita com diligência e se adianta em suas mãos. 9. Então perguntamos aos anciões e assim lhe dissemos: Quem vos deu ordem para edificares esta casa e restaurares este muro? 10. Além disso, lhe perguntamos também pelos seus nomes, para todos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que entre eles são os chefes. 11. E esta foi a resposta que nos deram: Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. 12. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia,
o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o povo para a Babilônia. 13. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. 14. E até os utensílios de ouro e prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e o levou para o templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. 15. E disse-lhe: Toma estes utensílios, vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. 16. Então veio este Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus, que está em Jerusalém, e desde então para cá se está edificando e ainda não está acabada. 17 e último. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade que se deu uma ordem pelo rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto nos faça saber a vontade do rei. Amém. É aqui, Valéria, que aperta? Apertei. Deixa eu ver. Isso, pode ler. Pode ler? A paz do Senhor, irmãos, eu vou ler o capítulo 6, que fala sobre o decreto de Dário. Primeiro, então o rei Dário deu ordem e buscaram a chancelaria onde se guardavam os tesouros em Babilônia. Em Aquinetá, no palácio, que está na província de Média, se achou um rolo no qual estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Círio, este baixou o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios e os seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. 4. Com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, a despesa se fará à casa do rei. 5. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém, e levou para a Babilônia, serão restituídos para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. 6. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bonezai e os seus companheiros, Farcasitas, que estáis de além do rio, apartai-vos dali. 7. Deixai que se faça a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. 8. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciões dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber que da fazenda do rei, dos tributos da lei do rio, que se apague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra. 9. E o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros, para holocaustos aos Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Desce-lhes de dia em dia, para que não haja falta. 10. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. 11. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará o madeiro da sua casa. Então, levantando, o pendurarão nele, e da sua casa se fará por si um monturo. 12. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem
a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, com diligência se faz. 13. Então, Tatenai, o governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressadamente, conforme ao que decreta o rei Dário. 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao decreto de Ciro, de Dário e de Atarxerxes, rei da Pérsia. 15. E acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dário. 16. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e os restantes dos filhos do cativeiro, fizeram a congregação desta casa de Deus com alegria. 17. E ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos por expiação do pecado de todo o Israel, segundo o número das tribos de Israel. 18. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões, para o ministério de Deus em Jerusalém, conforme ao que está escrito no livro de Moisés. 19. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. 20. Porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fosse um só homem. Todos estavam limpos. Então mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. 21. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com eles se apartaram da imundície das nações da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. 22. E celebraram a festa dos pães não fermentados por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Obrigado, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor. A irmã Léa está aqui? Não, né? Então, se ela não tiver, eu posso continuar, né? Pode continuar. Êxodo capítulo 7, diz assim, o retorno sobre a liderança de Isa. Versículo 1. E passadas essas coisas no reinado de... Vai me desculpando aí as palavras, viu? Que eu, às vezes já falo enrolado, ainda mais essas palavras aqui, aí me confundo. Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Serais, filho de Azacarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Sadoc, filho de Aitube. 3. Filho de Amarias, filho de Zacarias, filho de Meroito. 4. Filho de Zeraias, filho de Uzi, filho de Buquim. 5. Filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. 6. Este Esdras subiu da Babilônia e era escribas, árbitros da lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado.
e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedia. 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes dos levitas, dos cantores, dos profeteiros e dos neutineus, no 7º ano da rei Artaxerxes. 8. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. 9. Pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida da Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel seus estatutos e seus juízos. 11. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. 12. Artaxerxes, rei dos reis, aos sacerdotes, Esdras, escriba da lei de Deus do céu, paz perfeita, etc. 13. Por mim se descreta que o meu reino todo é daquele do povo de Israel, e todos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. 14. Portanto, és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição e a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. 15. E para levares a prata e outro que rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. 16. E toda a prata e o outro ouro que acharás em toda a província de Babilônia, com ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. 17. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações e as suas oferenças sobre o altar da casa de vosso Deus, que está em Jerusalém. 18. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer, fazestes do restante da prata e do ouro, e fareis conforme a vontade do vosso Deus. 19. E os utensílios que foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restitui-os perante Deus de Jerusalém. 20. E tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dá-lo-ás da casa do teu tesouro do rei. 21. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes se decreta a todos os tesoureiros que estão além do rio, que tudo quando for vos pedir ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, prontamente se faça. 22. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. 23. Tudo quando se ordenar, segundo o mandamento dos teus deuses, prontamente se faça para a casa de Deus dos céus, pois para que
haveria grande ira sobre para que haverá grande ira sobre o reino dos reis e de seus filhos. 24. Também vos fazeis saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros dessa casa de Deus, e não será lícito impunhos, nem tributo, nem contribuição, nem renda. 25. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe rejetores e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem a lei do teu Deus, e ao que não sabe, lhe ensinarás. 26. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente, quer seja morte, quer decreto, quer multa sobre os teus bens, quer prisão. 27. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que assim inspirou ao coração do rei para ornamentar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. 28 e o último. E que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me anime, segundo a mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei dentro de Israel alguns chefes para subirem comigo. Amém. A paz do Senhor, dá continuidade aqui, capítulo 8 do livro de Esdras. A lista dos que voltaram de Babilônia com Esdras. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. 2. Dos filhos de Finéia, Gesso, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atos, dos filhos de Secanias e dos filhos de Paros, Zacarias, e com ele, por genealogias, se contaram até 150 homens. 4. Dos filhos de Moabe, Elionai, filho de Cesarias, e com ele 200 homens. 5. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. 6. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. 7. E dos filhos de Elão, Jesaías, filhos de Atalias, e com ele 70 homens. 8. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. 9. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bedai, Zacarias, o filho de Bedai, e com ele 20
108 homens. E dos filhos de Azagade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. 13. E dos últimos filhos de Adonicão, misericórdia, me perdoe aí que os nomes são bonitos. Seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. 14. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. 15. E ajuntei-os perto do rio que vai a Aba, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. 16. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, misericórdia. Eunatã, né? Confere aí, presidente. Isso. Jarib, Elinatã, pai amado, o negócio tá. Elimatã, vamos ver mais aqui. Nath, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiarib. Era aí que o negócio está enrolando aqui. Estou quase para falar. Oh, Jesus. Ai, Joaribe e a Elnatã, que eram sábios. 17. E deles mandado para ídolos, chefe no lugar de Casifia, e lhes pus palavra na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos netineus, no lugar de Cassifia, que nos trouxesse ministro para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Seribias, com seus filhos e irmãos 18. 19. E Razabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e com os filhos de 20, e com os filhos deles 20. E dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, e todos foram expressos por seus nomes. 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos, e para toda a fazenda. 22. Porque me envergonhei de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderes do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam.
23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. 24. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. 25. E pesei-lhes a prata e o ouro, e os utensílios que eram a oferta para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei e aos seus conselheiros, e os seus príncipes, a todo o Israel que ali se achou. 26. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro. 27. E 20 taças de ouro de 1000 dáricos, e 2 vasos de bom metal, lustroso, tão desejável como o ouro. 28. E disse-lhes: Consagrados sois do Senhor, e consagrados são estes vasos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor, Deus de nossos pais. 29. Vigiai, pois, e guardai-os, até que os peseis na presença dos maiorais, dos sacerdotes, dos levitas e dos príncipes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. 30. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos vasos para trazerem a Jerusalém, a casa de nosso Deus. 31. E partimos do rio de Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos a Jerusalém. E a boa mão do Senhor nosso Deus estava sobre nós. Ele livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. 32. E vieram a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. 33. E no dia 4, pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josadabe, filho de Jeua, e Noadias, filho de Benuí, levitas. 34. Conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. 35. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocausto ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo o Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. 36. Então deram as ordens do rei aos sátrapas do rei e aos governadores de Aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Glória a Deus, amém. Consegui. Já vou me despedindo aqui, que eu tenho um compromisso. A paz do Senhor Jesus, que Deus continue nos abençoando. Até amanhã na EBD. Amém. A paz do Senhor, capítulo 9. Isabelle, Acabar o. tu já leu o 9 e o 10 para Aqui. finalizar. Extra. Tá bom. Tá. Capítulo 9. 1. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim a príncipes, dizendo: O povo de Israel, os sacerdotes,
E os levitas não se têm separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações de cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas e dos egípcios e dos amorreus. 2. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros transgressão. 3. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. 4. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam das palavras de Deus, de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. 5. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. 6. E disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar-te a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. 7. Desde os dias de nossos pais até os dias de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós e nossos reis, e aos nossos sacerdotes, na mão dos reis da terra, à espada, ao cativeiro e ao roubo, e à confusão do rosto, como hoje se vê. 8. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. 9. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua benignidade perante os reis da Pérsia, para que nós desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. 10. Agora, pois, o nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos. 11. Os quais mandastes pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo, a terra em que entrais para a possuir, terra imunda é pelas imundícies dos povos da terra, pelas suas abominações, com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. 12. Agora, pois, vossas filhas não darei aos seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos. E nunca procureis as suas palavras e o seu bem, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e as deixeis por herança aos vossos filhos para sempre. 13. E depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, impedistes que fôssemos destruídos, por causa da nossa iniquidade, e ainda nos destes um remanescente como este. 14. Tomaremos, pois, agora a viola e os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessa abominação? Não te indignará tu assim contra nós, até de todos nós consumir, até que não ficasse remanescentemente, nem que escapasse. 15. Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual um remanescente que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Capítulo 10. E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. 2. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas não tocante a isto, ainda há esperança para Israel. 3. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres, e os que delas não são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor, e dos que temem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. 4. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio,
e nós seremos contigo. Esforça-te e age. 5. Então Esdras se levantou e ajuramentou os chefes dos sacerdotes e dos levitas, e a todo o Israel, de que fariam conforme a esta palavra, e eles juraram. 6. E Esdras se levantou diante da casa de Deus, e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliacibe. E chegando lá, não comeu pão e nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão dos cativeiros. 7. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. 8. Em que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos princípios e dos anciões, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos cativeiros. 9. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram. Em Jerusalém era o 9º mês, aos 20 dias do mês. E todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. 10. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido, e casastes com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. 11. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a tua vontade, e apartai-vos dos povos da terra, e das mulheres estrangeiras. 12. E respondeu toda a congregação, e disse em altas vozes: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. 13. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem é obra um dia nem de 2, porque somos muitos os que transgredimos deste negócio. 14. Ora, ponha-se os nossos líderes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, venham em tempos apontados, e com eles os anciões de cada cidade, e os seus juízes, até que desviemos de nós, guardou da ira do nosso Deus por esta causa. 15. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikvá, se opuseram a isto, e Mesulão e Sabetai, levita, os ajudaram. 16. E assim os fizeram, e os que voltaram do cativeiro, e o sacerdote Esdras, e os homens chefes do pai, segundo a casa de seus pais. E todos pelos seus nomes foram apontados, e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês, para inquirirem deste negócio. 17. E no primeiro dia do primeiro mês, acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. 18. E acharam-se dos filhos do sacerdote que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, Masaías e Eliezer, e Jaribe e Gedalias, e deram suas mães comprometendo, que despediram suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro de rebanho pelo seu delito. 20. E dos filhos de Emer, Anani e Zebadias. 21. E dos filhos de Arim, Mazeias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. 22. E dos filhos de Passu, Elionai, Masaías, Ismael, Netanael, Zobade e Eleazar. 23. E dos levitas, Josabade, Simeia, Quelaías, Petaías, Judá e Eliezer. 24. E dos cantores, Eliasibe, e dos porteiros, Salum, Telém e Uri. 25. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. 26. E dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abide, Jeremote e Elias. 27. E dos filhos de Jatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. 28. E dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. 29. E dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Ramote. 30. E dos filhos de Paat Moabe, Adina, Quelau, Benaia, Mazeias, Matanias, Bezalel, Binuí e Manassés. E 31. E dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias,
Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. 33. Dos filhos de Hassum, Matenai, Matatá, Zebade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. 34. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão e Uel. 35. Benaia, Bedias, Quelufo. 36. Vanias, Meremote, Eliacibe. 37. Matanias, Matinai e Jaasai. E 38 e último, e Bani, Binuí e Simei. Amém. Aqui vai até o 44 no meu aqui. Vê, Isabelle. No meu vai até 44 também. Será que a Bíblia dela é O menor? meu só vai até o 38. Vira a página aí. Tá certo, eu que não vi aqui. Calma aí. 39. E Selemias, Natã e Adaías. 40. Maquinadibai, Sassai e Sarai. 41. Azarel, Selemias, Semarias. 42. Salum, Amarias e José. 43. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. E 44. E o último, agora sim. Todos estes tomaram mulheres estrangeiras, e alguns deles tinham mulheres de quem tiveram filhos. Agora sim, amém. Amém. Terminamos o livro de Esdras. Aí nós vamos deixar agora para o próximo sábado para a gente continuar. Ora aí, Rosileu, para a gente finalizar. Sabia que ia ser eu. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essa tarde, Senhor. Te agradeço, meu Deus, por cada um que participou dessa leitura, meu Pai. O Senhor sabe que nos outros dias não pude participar, mas hoje estou aqui retornando, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, essa leitura, que nós possamos abençoar, que a gente consegue ler e entender, Senhor Jesus, cada leitura, meu Pai, porque tem umas palavras, meu Deus, que a gente não entende, mas o Senhor entende. E que o Senhor possa, Senhor, abençoar cada um, Senhor Jesus, desse membro desse grupo, meu Pai. Que cada um possa se empenhar, se dedicar a essa leitura, meu Deus, que é fundamental para nossas vidas, para a nossa mente, meu Deus, que nós possamos memorizar, decorar e que a gente possa aprender com cada uma, Senhor Jesus. Mesmo os errando, Senhor Jesus, mesmo a gente sendo falhos, mas, Senhor, dá sabedoria para nós, dá entendimento para nós, que nós possamos sempre, Senhor, ser dedicado na tua obra e que nós possamos, Senhor Jesus, cada vez mais se aperfeiçoar na leitura, meu Pai. Isso que te agradeço, meu Deus, nessa tarde, abençoa cada um. Amém. Amém. Até o próximo sábado. Amém. A Senhor